Queridos, vamos a mais uma mensagem de Deus para o seu coração. Quero agradecer aqueles que já se inscreveram no meu canal e aqueles que ainda não se inscreveu. Se inscreva, toque no sininho para que você receba as notificações e esteja sempre assistindo as mensagens que Deus tem para a sua vida. Estaremos lendo o livro de Esther nesta noite e a pedido de um dos meus inscritos que pediu para que eu trouxesse essa mensagem de Esther. Como eu trouxe uma de Ruth, provavelmente ela deve ter gostado e pediu para que eu trouxesse uma mensagem de Esther. Vou trazer de uma maneira mais resumida, porque o texto é um pouco grande. Capítulo 4, versículo 14, que diz assim: Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a tua casa e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se por atual conjuntura como esta é que fosses elevada como rainha. Observe, durante o reinado do rei Assuero, no terceiro ano, lá na fortaleza de Susa, ele resolveu fazer um banquete, uma festa grandiosíssima e convidou todos os seus príncipes, todos aqueles que estavam aos seus serviços. Deu aquela festa e pediu que fosse apresentada a sua esposa, a rainha Vasti. Só que ela não foi, ela não compareceu e isso fez com que o rei se sentisse muito amargurado, se sentisse muito triste. Até que, passando alguns dias, chegaram alguns dos seus serviçais e disse: olha, seria bom que você ajuntasse todas as mulheres lindas e virgens e convocasse elas para que, quando elas viessem apresentar-se perante ti, você a escolhesse uma e colocasse no lugar da rainha Vasti. Ele concordou e achou por bem. E até que isso aconteceu. E dentre essas mulheres estavam Esther. Esther, que foi levada com o seu primo, que estava como no lugar de pai, que foi pega desde pequena, porque os seus pais tinham morrido, e assim foi levada ali cativa, juntamente com Mardoqueu, durante o exílio de Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E ele estava sempre à porta do rei. Foi escolhida então as mulheres para que se apresentassem. Imagine só quem foi a escolhida, quem foi aquela que mais chamou a atenção do rei. Claro, foi a rainha Esther. Por que ela foi a escolhida? Com certeza Deus já estava no coração dela para que ela pudesse assim ser a escolhida, porque Deus tinha um plano na vida dela e na vida das pessoas que estavam nas províncias de Susa. O que aconteceu então? Após ter sido a escolhida, houve outra festa, outro banquete, e nisso, o rei Assuero colocou realmente Amã para ser o príncipe de todos os príncipes, para que ele fosse o encarregado de tudo. E aquilo fez com que ele se tornasse um príncipe poderoso, ele ficou todo cheio de si, todo feliz, e tinha algumas pessoas aos seus serviços. E nisso, acontece que dois eunucos estavam tramando contra a morte do rei Assuero. Então, como estava ali Mardoqueu, na porta do rei, ele observou e percebeu essa conspiração e não deixou de avisar para Esther que passasse o recado para o rei. Assim aconteceu, mandou investigar e esses foram mortos. Morreram porque estavam tramando contra o rei. E enquanto isso, aqueles que passassem diante de Amã teriam que prostrar-se. Acontece que Mardoqueu não prostrava diante dele e isso fez com que se acendesse a ira então de Amã. Mandou investigar porque ele não estava prostrando. Descobriu-se que ele era um judeu. E os judeus, por pertencer ao povo hebreu, eles não prostrariam diante de outros deuses. Porque está na Bíblia, adorarás só o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Não só para eles, mas todos aqueles que conheciam um Deus vivo, um Deus de poder, não deve prostrar-se diante de outros deuses. E assim, encheu-se o coração de ira de Amã e planejou matar-se Mardoqueu juntamente com todos os judeus que estavam ali e chegou ao conhecimento agora do rei Assuero. Olha, existem muitas pessoas que estão aí nas províncias de Babilônia que não seguem as suas leis, não servem outros deuses. Estas pessoas devem ser mortas. E o rei realmente pediu que fizesse um decreto, esse decreto foi lançado para que todos pudessem serem mortos.
Chegando ao conhecimento de Mardoqueu, ele agora, com a sua tristeza, veste-se de saco e cinza e chega ao conhecimento, então, da rainha Esther. Passa a saber o que estava acontecendo, e quando ela soube que aquele jeito de Mardoqueu estar triste, vestindo-se de saco e de cinza, era por conta do decreto que foi lançado e que todos os judeus seriam mortos. Então ele pediu para ela entrar na presença do rei para que não fizesse isso. Mas ela não poderia entrar na presença do rei, sendo que ele não autorizasse. Foi quando ela pediu então e dissesse: olha, orem, juntem todo o seu povo em oração, 3 dias de oração e jejum, que eu e as minhas servas aqui estarei também orando. E elas entraram em oração. E quando a igreja entra em oração, quando o povo de Deus entra em oração, o poder de Deus também entra em ação. Porque a oração faz com que aquele que conhece ainda o futuro, que está vendo o seu presente e conhece o futuro, pode entrar com providência. E Deus entrou com providência. Ela agora resolve ir na presença do rei, coloca as suas vestes mais lindas, as vestes reais, e entra na presença do rei. Ela poderia até ser morta, e que por lei ela não poderia fazer isso antes que ele autorizasse. Chegando lá na presença do rei, ele estende o cetro para ela, já com sinal de autorização que tudo estava sendo liberado. Ela fica feliz e observa que ele logo pergunta: o que viesses fazer? O que queres de mim? Aquilo que você quiser de mim, eu darei até metade do teu reino. Porque realmente o rei Assuero estava apaixonadíssimo, estava realmente, como diz o ditado por lá, estava com o coração amolecido. E quando o homem está completamente caído por uma mulher, ele é capaz realmente de abrir o seu coração e dar tudo o que ela quer. Foi isso que aconteceu com o rei Assuero. Ele disse: darei até metade do meu reino para você, rainha Esther. E ela então disse: olha, eu quero que vá amanhã, estarei fazendo um banquete, leve Amã consigo, e lá eu farei o meu pedido. Então eles concordaram, fizeram aquele banquete, e ele disse para ela: pode fazer o seu pedido. Ela disse: ainda não, rei, vamos fazer mais um banquete amanhã. Leve consigo Amã, e Amã ficou todo feliz, falando para os seus servos que tinham sido convidados para aquele banquete, mas ele não estava satisfeito ainda, porque eles não prostraram Naamã, Mardoqueu não prostrou diante dele. E eles disseram: faça o seguinte, mandem matar todos. Então fizeram-se uma forca para enforcar Mardoqueu. E enquanto isso, quando eles estavam preparando tudo ali na presença do palácio, enquanto ele estava caminhando, agora chega o rei e chama Naamã. Quando chama Naamã para conversar, porque antes de dormir ele perdeu o sono, e então pediu para que um de seus servos, seus serviçais, trouxesse o livro das crônicas, porque o livro das crônicas estava escrito tudo o que tinha acontecido. E na hora que ele começa a ler, ele percebe que aquela mensagem que estava escrito, o homem Mardoqueu, que pediu para que não dissesse, não matasse realmente o rei Assuero, porque tinha homens planejando a sua morte. Então ele disse: o que honra deu a esse homem? Nenhuma. Não foi honrado esse homem que livrou-se da morte. Então o que aconteceu? Pediu então para Amã, que preparasse alguma coisa para aquele a quem ele deveria honrar. E Amã, cheio de si, deve ter pensado: olha, esse homem sou eu. O Senhor deve vestir as suas vestes reais nele, colocar o seu cavalo para que ele possa montar, e colocar também a sua coroa real. Apesar dele ter pensado isso, então o rei agora Assuero diz o seguinte: então preparem tudo isso, porque este homem receberá as minhas honrarias, e esse homem será Mardoqueu. Aí agora ficou muito mais então enraivecido Amã, porque ele imaginando que seria ele, mas não seria. Então agora ele monta o cavalo, prepara o cavalo, sai pelas ruas com a mão montada em cima, dizendo: esse é o homem que está recebendo honras do rei, porque por causa dele o rei hoje continua vivo. E continuando a história, a gente percebe que não adianta às vezes a pessoa querer realmente tentar passar por cima dos outros, querer pisar nos outros, querer humilhar os outros. Porque aquele que se humilha, aquele que se exalta será humilhado, e aquele que será humilhado será exaltado. Mardoqueu estava prestes a ser morto, prestes a ser realmente aniquilado por todo o seu povo. E agora, o que acontece? Antes de que a forca fosse preparada para ele,
chega então na presença do rei e diz: olha, o banquete, o meu pedido é esse, rei. Eu quero que o Senhor não destrua o meu povo, porque existe um homem no seu reinado que está planejando matar todas as pessoas, todos os judeus. E ele diz: quem é esse homem? E ela diz: esse homem é Amã. E o rei saiu dali triste para o seu jardim, conversa com seus homens e chegou ao conhecimento dele. Estava sendo feita uma forca para matar Mardoqueu. Agora o rei então diz o seguinte: pegue essa forca e vá enforcar Amã, porque a partir de hoje ele receberá todas as honrarias e receberá realmente a casa com tudo que tinha, que era de Amã, passa a ser dele. E passa a rainha Ester todos os direitos que ela tinha de governar aquele povo, de comandar aquele povo. A partir de hoje, todos os judeus não mais serão mortos. Aqueles que tentarem matar a família, os filhos, mulheres e crianças poderão lutar contra isso, porque ela recebeu o direito e o livramento dado pelo rei. Resumindo, Deus estava com Ester. Deus levantou-se Ester justamente naquele palácio para ser a rainha no lugar de Vasti, para que através dela Deus viesse a livrar o seu povo. E é assim que Deus faz com aqueles que Ele escolhe. Deus escolheu você, pode escolher você, porque através da sua vida, do seu compromisso com Ele, Deus pode estar livrando nações, pode estar livrando família de seus inimigos, porque Deus é o Deus da providência. Continue servindo ao Senhor de todo o teu coração. Esteja sempre na presença dEle, que o mais Ele fará. Eu quero agradecer a Deus, espero que Deus tenha falado ao seu coração, que por ser mulher, não importa, Deus fala e Deus protege, e Deus dá ensinamentos e sabedoria a todos aqueles que colocarem na sua presença. Fica com Deus, que Deus abençoe a sua família, a sua vida, em nome de Jesus.